Muito bem. Então vamos procurar verificar as relações diferenciais entre carregamento, esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Vamos considerar uma viga submetida a um carregamento caracterizado por PLT, que é um peso linear com distribuição transversal, ou seja, transversal porque este carregamento é perpendicular à viga. E também esta mesma viga submetida a um carregamento de peso linear com distribuição longitudinal, caracterizado por PLL. O que queremos encontrar? Queremos encontrar funções correspondentes aos esforços internos. Por quê? Porque a partir do momento que temos funções correspondentes a esforço normal, a esforço cortante e momento fletor, dá para verificar o comportamento dos esforços no decorrer de toda a viga. Ou seja, a partir do momento que temos a função dos esforços internos, dá para verificar os pontos críticos e saber aonde vamos ter a maior solicitação. Então, para o dimensionamento, é interessante realizarmos uma investigação no decorrer de toda a viga. E esta investigação é interessante a partir de funções. Bom, então a gente vai procurar relacionar o carregamento com o esforço normal, com o esforço cortante e o momento fletor. Então vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar em uma parte infinitesimal desta viga. Então vamos considerar aqui uma parte infinitesimal caracterizado por um dx. Então, nesta parte daqui, a gente vai considerar uma pequena parte da viga e vamos procurar ampliar esta parte infinitesimal. Bom, ao realizar esta ampliação, vamos fazer um recorte desta parte infinitesimal. Realizamos esse recorte e também depois vamos ampliar. Bom, o que vamos ter aqui? Esta parte infinitesimal que removemos da viga, vamos procurar estabelecer um equilíbrio. Bom, este equilíbrio estabelecido, vamos ter o carregamento, que é o peso linear com distribuição transversal, temos o peso linear com distribuição longitudinal, temos o esforço cortante, que está da direita para a esquerda para cima, porque corresponde à interpretação física que as seções transversais vão girar no sentido horário. Da mesma forma, o momento fletor no sentido horário, quando analisamos da direita para a esquerda, corresponde esse sentido horário e anti-horário, quando analisamos da esquerda para a direita, que a parte inferior ela vai ser tracionada e a parte superior comprimida. Da mesma forma, o esforço normal. Então, esforço normal da direita para a esquerda, saindo, e da esquerda para a direita também saindo do elemento estrutural, neste caso a viga. Então, o que a gente procura analisar aqui? Temos esforços internos à esquerda e temos esforços internos à direita, de tal maneira a procurar estabelecer um equilíbrio. Claro que como temos uma parte diferencial, um dx, então todos os esforços internos da direita também vamos levar em consideração um diferencial. Então temos esforço cortante mais DQ, momento fletor mais DMF e esforço normal mais o diferencial do normal. Bom, a partir do momento que temos essa parte infinitesimal, vamos procurar estabelecer o equilíbrio. Bom, o equilíbrio correspondente na parte infinitesimal corresponde ao somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos. Então vamos realizar primeiro a somatório das forças em x. Então vamos atribuir um sentido positivo da esquerda para a direita e realizar a somatória. Bom, quais as forças que temos na direção em x? Temos o esforço normal, mais dn, mais o diferencial, e menos n. Então só temos esses dois esforços. E mais, claro, esses dois esforços internos, mais o valor correspondente
do carregamento do peso linear com distribuição longitudinal, que é o PLL. Como essa parte é muito pequena, a gente pode considerar o peso correspondente deste carregamento com distribuição longitudinal um valor constante. Então, a gente pode estabelecer essa soma. Então, vamos ter o valor correspondente do normal mais dN menos N e mais PLL vezes dx, porque a gente está considerando constante. Então, temos uma distribuição PLL e esse PLL a gente está considerando uma função constante. Então, multiplicamos por dx, vamos ter o peso total correspondente desta parte infinitesimal. Bom, a partir disso, a gente pode cortar esse N com esse N, vamos ter dN mais PLL vezes dx. Então, podemos verificar, podemos passar o PLL vezes dx para o outro lado, temos que o esforço normal é igual a menos PLL vezes dx. Utilizamos a integral dos dois lados da equação e os limites de integração que podemos utilizar é de P até x. Então, o limite inferior é um ponto P, arbitrário, e um valor de x. Então, utilizamos esses limites de integração. Então, a integral correspondente do diferencial do normal vai ser nx menos np. Então, realizamos essa integral, temos nx menos np, que corresponde o limite superior menos o limite inferior. Com isso, temos que o esforço normal correspondente é igual a NP, que é um valor do esforço normal conhecido em um determinado ponto, menos a integral de PLL, que é o peso linear com distribuição longitudinal, vezes dx. Ou seja, o esforço normal correspondente vai ficar caracterizado como sendo o módulo, se considerarmos aqui o NP como sendo o esforço normal em um ponto com um valor zero, a gente pode considerar que o esforço normal ele vai corresponder ao módulo do peso na direção longitudinal, porque a integral do peso linear com distribuição longitudinal é o peso nesta direção. A gente vai somar o valor correspondente da integral nessa direção especificada. Então, com isso, dá para determinar a função correspondente do esforço normal em qualquer ponto da viga. Então, facilita bastante para verificar onde vamos ter o maior e o menor esforço correspondente na viga. Da mesma maneira, podemos considerar o equilíbrio na direção em Y. Então, realizamos toda a somatória das forças nesta direção. Então, somatório das forças em Y, consideramos de baixo para cima como positivo e realizamos a soma. Então, vamos ter aqui o cortante positivo, então mais que, menos que e menos de que. Vamos ter o PLT vezes dx, então a gente vai considerar o PLT aqui como um valor constante, porque essa parte ela é muito pequena, vezes o dx correspondente. Então, desta soma, a gente pode considerar menos que esse vetor está apontando para baixo, ou seja, é independente dessa soma. Então, a soma a gente está atribuindo positivo de baixo para cima. Então, temos menos de que, mais que este vetor, menos todo este carregamento que corresponde ao peso linear com distribuição transversal, que é menos PLT vezes dx. Por que vezes dx? Porque todo o peso correspondente é esta área, certo? Então, essa área infinitesimal a gente está considerando aqui, como é muito pequeno, um valor constante. Então, a partir disso, temos o valor de dq, que vai ficar igual a menos
PLT vezes dx, porque vai cortar menos Q com esse valor Q, vai sobrar somente um menos dq igual a PLT vezes dx. Então, multiplicamos por menos 1, vamos ter dq é igual a menos PL vezes dx. Da mesma forma, utilizamos a integral dos dois lados da equação. Então, ao realizar esta integral com os limites de integração variando de π a x, vamos ter o valor correspondente à integral do cortante, vai ser o valor estabelecido de qx menos qp, igual a menos a integral de PL vezes dx. Então, significa que o valor do cortante ao longo de toda a viga corresponde à integral de um cortante de um ponto específico, um cortante a gente conhece um determinado ponto, menos a integral de PL t vezes dx. Se o cortante for zero, então o valor correspondente da função cortante a gente pode caracterizar que é um módulo do peso, porque o que acontece? A integral de um peso linear com distribuição transversal, esta integral corresponde ao peso na direção transversal. Então, o peso correspondente a toda esta área. Então, o módulo do cortante vai corresponder ao valor do peso estabelecido nesta direção. Então, com isso, temos esta função do cortante. Sempre é importante sabermos o cortante em um ponto específico para termos toda a função do cortante. Da mesma maneira, a gente vai realizar o somatório dos momentos para estabelecer o equilíbrio desta parte infinitesimal. Então, somatório dos momentos, podemos escolher somatório dos momentos em relação a este ponto daqui, ao momento fletor. Então, ao realizar esta somatória, vamos verificar o quê? Vamos ter mais o momento fletor, mais dm, menos o momento fletor, que está no sentido oposto, mais PLT, que é todo este carregamento, vezes dx, que corresponde a esta área, então esta área para corresponder o peso, vezes dx sobre 2, porque o momento correspondente dessa região é PLT vezes dx sobre 2, menos toda esta parte daqui, esse carregamento, menos Q vezes dx, que corresponde ao braço de alavanca. Então, esse equacionamento é o somatório de todos os momentos correspondentes em relação a este ponto. O esforço normal e o carregamento ao longo da viga não geram momento, então não realizamos a soma. Aqui a gente pode perceber algumas situações. Temos o momento fletor, mais dm e menos o momento fletor. Podemos cortar, vamos ficar somente com a diferencial do momento fletor. O PLT vezes dx e vezes dx sobre 2, o que acontece? Eu tenho um produto de uma parte de um valor muito pequeno. Então, se eu multiplicar dois elementos, dois valores, e esses valores são muito pequenos, significa que o produto vai ficar menor ainda. Então, a gente pode concluir que esta parte daqui, ela vai ficar zero, certo? Então, vamos ter somente o valor correspondente do momento fletor, diferencial do momento fletor, menos Q vezes dx. Utilizamos a integral dos dois lados da equação. Temos que a integral do momento, da diferencial do momento fletor igual à integral do cortante. Então, da mesma maneira que ajustamos para o esforço normal e esforço cortante. Então, com isso, temos que o momento fletor corresponde a igualdade do momento fletor é igual ao momento fletor em um ponto específico mais a integral do esforço cortante. Então, com isso, a gente consegue analisar, ter as funções de cada um dos esforços internos e verificar o seu comportamento ao longo de toda a viga.